O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula. Estou aqui depois de uma longa temporada no terceiro ano para dar uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês curtam, porque foi feita com muito carinho. Professores que estão acompanhando também, sejam bem-vindos à aula. Nossos parceiros podem vir para a aula. Responsáveis também. Acho que nosso trabalho é sempre todos juntos, né? Inclusive, estou aqui também dando as boas-vindas para a professora Vivi, que está conosco. Bom dia, professora Ana Paula. Bom dia, terceiro ano. Bom dia, professores. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa aula agora de língua portuguesa. Boa aula, professora. Vamos para a nossa aula, vamos descobrir o que vem pela frente aqui. Deixa eu pegar a minha caneta, passar a tela para começar pela habilidade, pelo objeto de conhecimento. O que espera de vocês e da professora aqui nessa interação durante a aula? Vamos lá? O objeto de conhecimento é a compreensão e leitura, elementos constituintes da narrativa. Qual que é a habilidade? É uma habilidade que transita do terceiro ao quinto ano, que é ler e compreender com uma certa autonomia textos do campo artístico literário, que apresente diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, espaço, tempo, personagens, narrador e construção do discurso indireto e discurso direto, tá? O que é interessante? A gente vai fazer uma aula de leitura, mas deixa o seu caderno, o lápis e a borracha, porque é importante, marque o nome da leitura. Eu acho que tem surpresa pela frente aí, né, professora Vivi? É importante. E é bom estar sempre com o caderno, porque o que achar interessante, o que for pertinente para você, registra. E, ao mesmo tempo, a aula vai trazer alguns elementos da história. E é bom ter o registro, né? Eu acho que é importante, a gente caminha muito quando escreve. Então, tem momentos da explicação, tem momentos que eu vou registrar, mas como vai ser bastante leitura, também quero que preste muita atenção. É uma história que eu vou revelar agora o nome dela. Nosso personagem trazendo qual é o nome da nossa aula e o título já da história. O Reino do Lago Verde. E aí eu já faço uma pergunta inicial. Já vem um nome, o Reino do Lago Verde. O que será que vocês já estão pensando? O que você já tem de conhecimento para entender o que é reino, o que é Lago Verde? O que será que vai estar por vir nessa aula, né? O Reino do Lago Verde. Que gênero que será, né, professora? Que gênero? Olha, eu acho que o Reino do Lago Verde, dá para antecipar? Tudo a gente vai poder fazer dar um valor, conhecer a referência, porque lá está assim. Não é uma questão de ler só por ler, curtir a leitura, mas é conhecer um gênero. Então, estou falando, professora Ana Paula, que o título sugere um conto. Olha, o título sugere um conto. Vamos aguardar. Para isso, eu preciso começar a nossa história. Eu preciso explorar. E olha que interessante, vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma aula parecendo um livro virtual, um e-book, um livro digital. Inclusive virando a página, mas mantendo tudo o que vocês precisam ver dentro de uma leitura com um livro. Por isso que a gente vai começar desde o comecinho, né, professora Vivi? Sim. A gente precisa de todos os detalhes. E será que é um conto, professora? Agora com esta imagem, ó, já temos o título e já temos essa imagem. Será que é um conto? Então, o que acontece? Eu vou apresentar para vocês a capa do livro. E quando a gente fala de capa, eu preciso entender que a imagem vai me trazer referências. Isso que a professora Vivi falou tem todo o sentido. Olha só, eu estou vendo dois personagens. É isso? Onde que eles aparecem, né? Eu estou vendo um fundo, que é uma paisagem, mas se eu já faço aquela leitura do título, será que ele vai me dar resposta? E a professora é assim, eu não vou dar todas as respostas, eu vou fazer muitas perguntas, porque eu quero que você acompanhe a aula trazendo as respostas. Alguns vão vir pelos professores, outras a gente vai trazer o quê? Confirmar se é isso mesmo. É assim que tem que ser. Por quê? Faz sentido cada elemento que tem aqui para a nossa história. Então vamos descobrir mais um pouquinho. Eu posso falar dos nomes desses personagens? Eu vou precisar ler. Vamos trazer o título, olha lá. Olha lá. O Reino do Lago Verde. Como todo livro tem, né, na capa, o título.
Vou trazer também quem é o autor, que esse é o privilégio de dizer que fui eu que escrevi, porque eu gosto muito. Então tá lá, autor, quem que é a autora? Ana Paula Gugelmin. Olha, é um livro, né, produzido pela professora Ana Paula Gugelmin. E outra, é algo que qualquer um pode produzir, desde que conheça o gênero, por isso que é importante eles conhecerem. Que goste de escrever. Que goste de escrever, que tenha cuidado com a escrita. E solte a imaginação. E solte a imaginação, exatamente. Eu tenho agora outro detalhe, as ilustrações, ó. Ilustrações, Pixabay e Getty Images, ou seja, as imagens que vocês vão encontrar são as imagens desses dois lugares. Tem uma origem. Algumas vezes é uma pessoa que desenhou, aí vem o nome da pessoa, porque é valorizado também quem ilustra, quem faz aquele alinhamento entre o texto e a imagem para representar o sentido da história. E a editora, né? Aqui embaixo aparece a editora Aika. A editora é quem produz o livro, é ela que faz esse movimento de fazer o livro, tanto físico como digital. E deixar bem claro, né, professora, que esse livro foi produzido para aula do Centro de Mídias, que se forem procurar, né, para comprar, no momento não, então, só faz parte do nosso acervo aqui, tá bom? Ele é material que foi produzido para aula, mas os slides constam uma sequência e a condição que dá para baixar e utilizar. Comprar o livro físico, não. Isso, até porque o intuito é realmente ter esse acervo, porque a gente sabe o quanto é difícil o domínio público, né, professora? Isso. E vocês também sabem. Olha só, chegamos, completamos toda a capa do livro, vamos começar. Que reino é esse? O que acontece? E vamos descobrir se é um conto. É, mas isso aí a gente vai desvendando passo a passo, até porque ele não é curtinho, ele tem bastante páginas. Terceiro ano a gente tem que dar mais elementos, tem que desafiar vocês com uma leitura um pouquinho mais longa e suspense, porque eu adoro. E bastante atenção para mergulhar na leitura. Olha só, apareceu uma imagem, esse livro tem uma imagem. Que imagem será? Faça a leitura dessa imagem. Eu estou vendo uma região, eu estou vendo montanhas, eu estou vendo água em volta. A Pro Cristina diz que esse aí já é o reino que a gente vai mergulhar na história. Então a imagem está me dando dicas. Vamos começar a nossa leitura. Deixa eu trocar pelo marcador de texto. Era uma vez um reino chamado Lago Verde. Sua beleza encantava todos os visitantes que se aproximavam do lago que deu nome ao reino. Então aí a gente já começa a entender que o lago tem alguma coisa de importante para ter dado nome ao reino. Será? O que foi? Vamos continuar. A gente precisa saber mais, nem apareceu os personagens ainda. Uma nova imagem e a continuação da história. O mago guardião descrevia o lugar dizendo... Olha só, o mago guardião. Apareceu um personagem. Apareceu um personagem. Vamos ver como ele descrevia o lugar? Sua cor era única, um verde suave e quase transparente. Quando me debruço na margem, consigo ver cada ser vivo que habita nele. Olha só. Então tinha vida nesse lago, não era um lago que não o tivesse. Mas, e pelo jeito transparente a ponto de ver as vidas que estavam lá, né? E eu pergunto mais, a gente tem um mago. Quais as características desse mago? Vai pensando aí. Eu tenho um lago com seres. O que será que vai acontecer nesse reino? Tá vendo como a leitura ainda precisa continuar? Eu ainda não consigo entender. Vamos continuar. Vamos virar a página e vamos para a próxima. Olha o que aparece. Eu consigo ver o fundo desse lago. Como relatou o mago, né? Olha só. Mas a gente precisa um pouquinho mais. Alguns dos seres a que ele se referia eram a salamandra aquática, tartarugas, rãs, sapos, diversos peixes, entre outras espécies. Então eu começo a entender quem está habitando esse lago. Nós estamos apresentando o cenário, né, professor? O cenário da nossa história já estão aí aparecendo, o nosso cenário. Olha só, o que acontece? Vamos prestar atenção porque vão começar a aparecer os seres. Olha só, salamandra, ó, foi a primeira que apareceu, aquática,
tenho as tartarugas chegando, depois As as rãs, os sapos, os peixes. E aí está o cenário que foi dito, né? E aqui é o personagem contando, olha, tá vendo como a gente vê o personagem falando? Vamos continuar. O que será que apareceu? Agora eu tenho 2 personagens. Qual é o seu palpite para um deles, hein, professora Vivi? já conhece, que é o mago que apresentou esse cenário lindo do reino do Lago Verde. Olha só, eu comecei a perceber, ele está no cenário, ele não está sozinho. Vamos ler para descobrir. Vamos lá? Vamos lá. Só o mago Gael sabia da magia daquela água do lago. Por isso era o guardião junto com os duendes. Ah, professora, então deixa eu ver se eu entendi. Quem está do lado ali na imagem tem a ver com o guardião junto com o Gael, que é o mago. Então acredito que seja o duende. E olha só que referência, o mago passou a ter um nome, agora ele é Gael. Ele não é só mago, na história já apresenta o nome dele. Mas vamos descobrir mais, Tinha o vilão noturno, tentando causar problemas no lago. Pergunta, crianças, vilão noturno, o que um vilão faz? Qual é a característica desse personagem? Vilão. Então eu já tenho o mago que é guardião, eu tenho guardião com os duendes, eu tenho o vilão que é o noturno. Ué, por que noturno? E o legal, né, é que a gente está se apropriando do desenvolvimento do conto. Já estamos conhecendo os personagens, já vimos o cenário e apareceu agora um vilão. O vilão noturno. E noturno não deve ser por acaso. O que você lembra quando você ouve a palavra noturno? Será que ele planeja suas maldades, suas coisas tudo no período da noite? Olha só, Noturno. E aí a gente precisa pensar, ele causa problema. Olha como vai casando a situação do vilão, a característica de causar problema. E será que ele vai dar problema para o mago? De preferência à noite, né? Pelo nome dele, ele gosta de causar problema à noite. Que problema será que ele causa, hein, professora? Vocês já pensaram? O que o noturno? O noturno será que estava na capa? Era aquele outro personagem, verdinho? Que a gente podia até falar que era monstro no começo, mas agora a gente tem nome. Eles estão dizendo que o noturno é malvado. Então, se ele é vilão, faz Será sentido. Que ele é malvado? Vamos virar nossa página e descobrir mais. Sabe por que ele era chamado de noturno? Porque só aparecia de noite para assombrar a paz do reino do Lago Verde. Aê, turminha, a turminha antecipou certo. Ele causa problema no período da noite, ele gosta de causar à noite. Então, esse conto já está tomando um sentido diferente. Já começamos a ficar curiosos para saber, professora Ana Paula, Sim. sobre a chegada desse personagem aí noturno. Já nos causa, assim, vontade de... E eu percebo que já está tendo algumas diferenças no tipo de história, né? No conto, não é simplesmente aquele conto que talvez vocês estejam mais acostumados. E essa pergunta vai ficando para vocês responderem. Que tipo de conto, né, professora Vivi? A gente precisa saber que tipo de conto. Tá, descobri que ele vai aparecer para assombrar. Vilão, então noturno a gente pode dizer que ele é vilão, malvado, que ele assombra, que ele... gosta de aparecer à noite... E eu consigo voltar no texto e achar isso? Consigo. Ó. Palavra assombrar. Na outra parte eu tenho vilão. E é muito importante essas referências que estão no texto. Eu entender esse sentido, mas conhecer as referências. Vamos lá. E agora eu quero que vocês percebam o que aconteceu com essa imagem. Vou voltar aqui que eu gosto disso. Como é que está o lago aqui nessa imagem? Observa. As cores. É dia ou é noite? Pela luminosidade aí do ambiente, professora, dia. O que aconteceu quando a gente virou a página para a próxima parte? Anoiteceu. E eles já estão falando, professora Ana Paula, é um conto de mistério? É, mas a gente não vai responder, não. É um conto de fadas? Pensa que é assim? Eles não estão acostumados comigo, não, mas eu não gosto de deixar, eu gosto de desafiar. Vamos lá. E eu olho aqui. Olha só como a imagem já vai ajudar a gente a perceber o quê? Que é noturno, virou a noite. O que eu tenho? Eu já tenho uma passagem de tempo na história que vai me fazer entender o que ele vai aprontar. Estava dia, agora é noite. Olha lá.
Vai vir até o termo com a passagem do tempo, olha lá. Certa noite, pronto. A chance do noturno aparecer aí é uma belezinha. Certa noite. Noturno teve uma ideia e contou a seu amigo. Noturno contou uma ideia. Quais são essas ideias? Se fosse o Mago Gael, eu diria que seria algo muito doce, Algo o reino bom. em equilíbrio. Mas Noturno só traz problema. E olha só, apareceu os 2 pontos, que é importante a gente chamar a atenção. Né? Quais Quando são? aparece no final das frases 2 pontos, e olha só o que vai acontecer com a próxima. Opa, a professora já antecipou. Eu já começo a ter o quê? O personagem falando na história. Vamos ver qual vai Vamos. ser a ideia do nosso amigo aí? O que o Noturno teve de ideia? Vamos lá, o que ele contou para mim. Vou me disfarçar de sapo e jogar uma tinta para acabar com aquele lago. E assim, enfraquecer a magia do Mago Gael. Pronto. Olha a que altura do texto nós vamos descobrir qual que era a intenção do Noturno todas as noites. Enfraquecer a magia do mago. Que está relacionada com o Lago Verde. Verde. Então, tem uma relação entre o mago e esse lago. E a imagem já está mostrando a ideia, porque Noturno está fazendo, já planejando. O que será que acontece? Ele vai se disfarçar? Será que ele vai conseguir? E a gente tem que parar mesmo, né, professora? Começar a ter... Qual é a hipótese? O que vocês pensaram? Será que Noturno vai conseguir? Será que o guardião dá conta? Porque a gente tem o guardião. Será que eles têm uma solução para tudo isso? E o legal, né, professora, que todo esse percurso narrativo vai dando condições deles irem já trazendo outras informações, né? Vão trazendo Sim. informações. Já sabemos que o Noturno apareceu e quer prejudicar o lago. E vai fazendo o caminho de compreender a leitura, não simplesmente ler por ler. Isso. Porque a gente passa o texto, quando a gente começa a ter ideias e volta para continuar, e eu posso, de repente, falar, não, pera lá, vou voltar na página que eu quero. É importante também, tá bom? E é gostoso que a gente está construindo e dando sentido juntos. Sim. Juntinhos. Mas sabe o que aconteceu? Vamos descobrir? E Vamos aí, lá Bruninha? caminhar um pouquinho mais? E tá uma seleção de... Opa, olha lá quem apareceu no cantinho. Vamos voltar, que até a professora tinha... Vamos lá. Vamos pôr de novo. Quem aparece? Quem é esse sapo? E aí eu vou fazer uma pergunta. Se eu não leio o texto e só olho a imagem, eu não consigo identificar que sentido está. Poderia ser um sapo qualquer, mas não é. Será que aquilo que a professora acabou de falar, de voltar no texto para ter certeza, eu posso voltar para ver se era realmente a questão do disfarce do... Porque não é um sapo qualquer, né? Disfarce de alguém? Olha só, quando eu volto na minha leitura aqui e falo, ó, disfarce de sapo, quando no parágrafo anterior tem Noturno teve uma ideia e falou para amigo, eu vou... Se eu perdi uma parte da história, eu começo a ter certeza. Então, nessa leitura de imagem, eu tenho um sapo que não é o sapo. Quem que é? Isso. E se a gente não lê, a gente pensa que é um sapo qualquer. E no caso aqui é o nosso vilão. Mas eu acho que as crianças responderam direitinho, porque Perceberam. eles estão atentos. Eles perceberam. Eles perceberam que, ó, até porque olha o vidro do lado. Olha a mãozinha dele com o vidro. Vamos virar. E agora, vamos continuar. Vamos desvendar. A gente precisa caminhar nessa história. Na noite seguinte, olha a passagem de tempo de novo. Na noite seguinte, quem que vai aparecer? Né? Ele conversou com um amigo, falou que ele tinha uma ideia e agora? Ele já dá a ideia ali, você já vê surgindo Vamos lá. a oportunidade na noite seguinte. Noturno se escondeu perto de uma moita, próximo ao lago e sussurrou. Moita é aquele lugarzinho, né, que tem um arbusto mato mais alto, né? Que fica isso, que ele escondidinho pode ali. ficar. E ele vai próximo ao lago, porque ele não queria a intenção dele no lago. Ele sussurrou. O que será que ele sussurrou, hein? Sussurrou. Será que tem a ver com o plano dele? E novamente, ó, apareceu 2 pontos. Já vai aparecer dentro do texto o próprio personagem. Falando o quê? Desta vez, ninguém vai me deter. Ele deve ter falado bem baixinho. Vez, ninguém vai me deter. E eu acho que ele estava com uma vontade de ninguém deter mesmo. Começou a forçar a tampa
toda a sua garrafa de tinta, que não abria. Tô tentando imaginar a cena, ele forçando. Tentando abrir, não ele estando numa moita, vamos descobrir, que não abria, fazendo muito barulho e movimento na moita, o que chamou a atenção. Ixi, mas esse noturno não foi inteligente. Ele queria passar despercebido e começou a fazer barulho ali, professora? Vamos lá. O mago Gael, muito esperto, ouviu o barulho, seguiu em sua direção e descobriu o disfarce de noturno. Ele era o guardião, né? Viu uma moita se mexendo, um barulho em volta ali do lago. Ele teve que ir lá verificar. Ele é o guardião, né? Esse vilão não foi muito esperto, né, professora? Não. Atrapalhado. E olha só. Você aqui, aprontando de novo? Exclamou o mago. Olha só, já era rotina o noturno aparecer. Por isso essa questão do você por aqui. Aprontando de novo, a gente já tem a ideia que ele já tentou outras vezes. Né? Era um conhecido do reino do Lago Verde. De novo, nos faz pensar que ele tentou outras vezes. Olha só. Eu vejo uma imagem, continua a noite, a gente está no lago, mas está lá, Mago Gael já conseguiu pegar ele, vamos ver o que acontece. Surpreendido, Noturno largou a garrafa de tinta no chão, que rolou até os pés de Gael. Tinta para sujar o lago? Vindo de você, as intenções nunca são boas. Melhor você ir embora. Lembre-se, neste reino, eu sou o guardião do lago e estou sempre em alerta. O que aconteceu? Ele mandou embora. Estão falando que esse vilão é um vilão atrapalhado, porque já tentou outras vezes e não conseguiu, e tentou outra vez e também não conseguiu. E assim terminou a noite, em paz, no reino do Lago Verde. E aqui a gente finaliza a nossa história. E esse mago também bonzinho, né? Mandou embora. Foi bonzinho. E o legal é que já é um conhecido, né? Esse vilão já é bem conhecido pelo mago Gael, que simplesmente falou, de novo, você tentando, suas intenções nunca são boas, vai embora. Pois é, até porque, olha só, ele é mago, ele não vai fazer algo ruim. Nesse caso, a característica do personagem é algo muito bom. Ele tentou trazer a situação, mesmo quando ele impede, ele está fazendo o papel dele de guardião, né? O vilão também fez o papel. E olha os personagens. Quando a gente vê o título dessa história, ainda é muito mistério. A gente não consegue entender. E tem toda essa questão de responder, é um conto de mistério, Flor. Então, mas tem um toque disso, mas poderia ter passado batido. Mas bem legal, os alunos, professora, só pelo desenvolvimento de toda a leitura, a apresentação do cenário dos personagens, os alunos já estavam falando, é um conto de mistério. E o que a gente precisava? É realmente apresentar isso daí, conhecer, porque ao longo de toda a história é um mistério mesmo, se vai dar certo ou não vai dar. E o gostoso desse conto que dá para continuar, ele pode voltar. Este conto não terminou, né, professora? Terminou esta noite. Conhecendo o nosso amigo Noturno, ele pode voltar e fazer outras, mas o que é gostoso? Você tem vários momentos, o personagem participa da história quando tem um 2 pontos de travessão. Você tem a questão do tempo. As marcações das falas, né, do discurso direto, é muito importante. Tudo isso acabou dando voz ao personagem, que normalmente quem conta é o narrador. E juntinhos, professora Ana Paula, a gente passo a passo, junto com a colaboração deles, a gente foi dando sentido para este conto que a gente leu juntinhos. Sim, e trazer também a questão do livro digital um pouquinho, conhecer um pouquinho a história com capa, com tudo, porque ele vai ser explorado, a gente nunca sabe, a gente volta a essas leituras, mas é importante fazer essa leitura para conhecer os elementos e aproveitar o prazer de ler junto, porque quando eu leio, a professora Vivi acho que compartilha disso, eu tenho muito prazer na leitura, em escrever, porque eu gosto. E quando a gente tem essas trocas, você vai descobrir que é tão gostoso escrever, criar história, por isso que eu criei essa.
Eu vi o professor perguntando, essa história só vai estar no repositório do material. Por quê? Porque ela foi feita por mim aqui para a aula, né, professor? Perfeito. A gente encerra. Obrigado, Vivi. Eu Obrigado. adoro estar aqui. Todos os muito professores, crianças, que bom vê-los novamente. Fiquei muito feliz. E façam a avaliação, que é importante para a gente melhorar o nosso centro de mídia sempre qualificar. Tchau, turma. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia! Bem-vindos, estudantes do terceiro ano, a essa aula de ciências. Sou o professor Joelson, vocês já me conhecem, faz um tempinho que a gente não se encontrava, mas estamos aqui juntos, através da tela, nesse momento de aula de ciências. Quero dizer boas-vindas, sejam bem-vindos professores, pais responsáveis a essa aula, bem-vindos todos para que juntos façamos essa aula então acontecer. Estudantes do terceiro ano, vamos falar hoje, nessa aula de ciências, sobre seres vivos. E antes de começarmos nossa exploração, eu vou convidar aí os professores responsáveis para sabermos juntos a habilidade do currículo paulista sobre a qual foi desenvolvida essa aula. Vamos lá? A habilidade do currículo paulista sobre a qual foi desenvolvida essa aula é EF 03 CI 06. Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características observáveis. Presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas. Então eu quero destacar na nossa habilidade. Opa, já estava selecionado. Eu quero destacar comparar alguns animais, que é o que nós vamos fazer. Opa! Comparar alguns animais. Como vocês podem notar pelo título da aula, atenção ao título da aula na tela. Insetos e suas bocas. Vocês se interessam por insetos e por esse assunto? Os insetos são seres vivos que podem ser bem curiosos. Vamos então estudar sobre isso, pensar nesse assunto juntos? Venham comigo. Na próxima tela, temos aqui, vejam, temos algumas ilustrações. O que é que vocês estão observando aí? Insetos, cabeças de insetos, não é mesmo? E a gente vai dar atenção. Essa imagem vai voltar no decorrer dessa aula e eu vou chamar a atenção de vocês para os aparelhos bucais de alguns insetos. Para a boca, como será que são as bocas de alguns insetos? Nós vamos conversar sobre isso e vamos descobrir, ler e observar também no decorrer dessa aula. Temos 4 tipos de aparelhos bucais, 4 tipos de bocas. Vejam só, o aparelho bucal mastigador, que é o da primeira figura, essa figura. O aparelho lambedor, essa figura. Você já vá pensando se você reconhece algum inseto que tenha um aparelho bucal assim. Picador sugador, um outro tipo de aparelho bucal nessa figura. E o apenas sugador. Vejam aí, vamos juntos ler o texto da seguinte tela. É uma imagem que quer nos dizer alguma coisa. E que inseto é esse? Você conhece? Iniciamos aí então, estamos pensando sobre as bocas dos insetos. Que inseto é esse? Uma barata, apontaram ali. Eu vou registrar aqui. É uma barata. E eu vou registrar uma barata da espécie americana. Barata americana. Então, vou colocar aqui. Barata americana. O que nós sabemos das baratas?
Vamos conhecer um pouco mais sobre esse inseto? Vamos ler? Baratas. Existem há mais de 300 milhões de anos. As baratas já somam cerca de 5.000 espécies no mundo. O corpo das baratas tem o formato ovular e deprimido. Seu tamanho pode variar de alguns milímetros até quase 10 centímetros. A cabeça é curta, subtriangular, apresentando olhos compostos grandes e geralmente 2 ocelos, olhos simples. As baratas gostam de ambientes úmidos e algumas espécies preferem lugares quentes. A alimentação é variada. Eu vou parar e pedir a atenção de vocês. Atenção, uma atenção especial ao terceiro parágrafo, que é o que estou lendo agora, porque vocês, como perceberam ao iniciar a leitura, vai falar sobre a alimentação. E nós estamos falando nessa aula sobre as bocas dos insetos, não é? Então, é importantíssimo darmos bastante atenção para esse parágrafo. Vamos lá? Vou retornar ao terceiro parágrafo. A alimentação é variada. As baratas são insetos onívoros, ou seja, comem qualquer coisa, tendo principal atração por doces, alimentos gordurosos e de origem animal. Uma curiosidade é que podem viver 1 semana sem beber e até 1 mês sem comer. Temos mais sobre as baratas. Conseguem perceber o perigo através de mudanças na corrente do ar à sua volta. Elas possuem pequenos pelos nas costas que funcionam como sensores, informando a hora de correr. As baratas domésticas são responsáveis pela transmissão de várias doenças por meio das patas e fezes pelos locais onde passam. Por isso, são consideradas perigosas para a nossa saúde. Temos aqui a barata americana na ficha, com as principais características. Apresenta-se na cor marrom avermelhada, é voadora, gosta de lugares como porões, ralos, lixos e esgotos, come de tudo e a curiosidade é que tem grande atração por bebida alcoólica, em especial a cerveja. E aí, informações sobre as baratas, sobre a barata americana em especial, ali com uma ficha. Vocês conheciam algumas dessas informações? Acredito que algumas das informações que nós exploramos você talvez não conhecesse, mas conseguimos pensar de maneira geral sobre os hábitos da barata. E sobre a alimentação, na tela anterior, que eu pedi atenção ao último parágrafo, eu vou destacar e reler apenas: a alimentação é variada. As baratas são insetos onívoros. Então, ou seja, comem qualquer coisa. Para comer qualquer coisa, que tipo de boca tem que ter um inseto? O inseto pode ter um aparelho bucal, então, mastigador, sugador, lambedor ou picador-sugador. Vocês têm um palpite, então, de que tipo de boca tem a barata? Sim? Vocês estão em interação com outros colegas? Alguns estudantes sim, outros não ainda. Mas vocês podem trocar ideias a esse respeito. Que tipo de aparelho bucal tem a barata? Mastigador, sugador, picador? Vamos conversar mais sobre isso no decorrer da aula. Vamos, então, para a próxima tela. Então, alguns professores apontaram ali, como a Procate, a Prolúcia, que a barata tem um aparelho bucal mastigador. Então, eu tenho aqui, vou marcar, mastigador. E a gente volta a falar disso no final. Temos aqui um outro inseto. Que inseto é esse? Então, conhece esse inseto? Já é bem familiar para todos, não é? É uma borboleta. E que borboleta é essa? Borboleta coruja. Então, vou registrar aqui.
borboleta coruja. Vamos conhecer um pouco sobre essa borboleta e pensar aí sobre a boca desse inseto? Borboleta coruja. A borboleta coruja existe somente na América do Sul. Em geral é muito grande, estando entre os maiores da América do Sul. Essa espécie é a maior borboleta do Brasil, com até 17 centímetros de envergadura, ou seja, de ponta a ponta das asas. Seus hábitos são crepusculares, permanece pousada em troncos durante o dia e voa de manhã ou nas últimas horas do dia antes do anoitecer. As fases de ovo, lagarta e pupa duram cerca de 3 meses e meio. O tempo de vida da borboleta adulta pode chegar a mais de 3 meses. Essa espécie consegue safar-se de predadores graças à sua semelhança com uma folha, quando ameaçada. Quando ameaçada, abre as asas de repente, revelando enormes olhos e empina o corpo. Então, essa foi a nossa leitura sobre a borboleta coruja. E aí, pensando na borboleta coruja, o texto nos ajudou aí com o tipo de boca? Falou sobre a alimentação? Não lembro de nenhuma informação a esse respeito, mas podemos pensar naquilo que sabemos. Eu vou pedir para assistirmos o vídeo número 1 enquanto conversamos. Atenção ao vídeo 1, ele é bem curtinho, mas a gente vai conversando enquanto isso. Do que se alimenta uma borboleta? Do quê? Como será a boca de uma borboleta? Lembram os tipos de boca que podem ter os insetos? Pode ter um aparelho bucal mastigador, sugador, lambedor ou picador-sugador. Nós vamos assistir então ao vídeo número 1. Atenção! A borboleta, de acordo com aquilo que ela se alimenta, os professores estão escrevendo ali, sugador. Obrigado pela participação, professores. A gente aguarda o vídeo entrar e a gente vai conversando sobre isso. Olha só, chegou aí. Chegou o inseto que estamos estudando. Observem esse canudinho aí, essa espécie de canudinho. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está se alimentando. Então, a gente pode afirmar que a borboleta tem um aparelho bucal sugador. Ela está absorvendo, ela está sugando o líquido na rocha. Que líquido é esse? Que outro alimento a gente pode mencionar aí que faz parte do cardápio das borboletas? A gente pode pensar nas flores e no néctar, não é mesmo? Muito bom. Podemos encerrar então o vídeo e a gente vai continuar falando sobre insetos e suas bocas. Vamos então para mais um inseto. Eu tenho aqui na tela um inseto conhecidíssimo nosso. Eu acho que é conhecido. Que inseto é esse? Vá pensando. Que inseto é este? Uma mosca comum. Vamos registrar aqui então. Mosca comum. Mosca comum. Vamos conhecer um pouco sobre a mosca. Como é que será a boca de uma mosca? Nome popular, mosca doméstica. Alimenta-se constantemente, digerindo uma grande variedade de substâncias, animais e vegetais, principalmente as açucaradas. Antes de ingerir o alimento, deposita uma gota de saliva sobre o mesmo para dissolvê-lo e em seguida o suga. Nossa, eu vou até destacar nesse primeiro parágrafo, antes mesmo de continuar a leitura. Vejam só, antes de ingerir, opa, mas é com marca-texto. Antes de ingerir o alimento, deposita uma gota de saliva sobre o mesmo para dissolvê-lo e em seguida o suga.
As moscas adultas vivem cerca de 30 dias. Esse inseto é atraído por diferentes odores, chegando a voar cerca de 1.000 a 3.000 metros em 24 horas. As moscas são transmissoras de doenças ao ser humano. Após terem pousado sobre fezes, feridas e animais mortos, elas podem pousar sobre o alimento humano e contaminá-lo, depositando sobre este as bactérias contidas na sua saliva, patas e cerdas do seu corpo. E então, pensando aí no aparelho bucal de alguns insetos e de acordo com aquela parte que eu grifei no texto, como que a gente pode apontar que é o aparelho bucal desse inseto, que é a mosca? Como é? Sugador, lambedor e então, mastigador? O aparelho bucal da mosca é lambedor. Então vou destacar aqui que é lambedor. De acordo com a alimentação, a gente pode pensar no aparelho bucal desses insetos que estamos abordando. Já estamos aqui nessa imagem desse inseto, que também é bem conhecido por nós. Que inseto é esse? Uma abelha. Ela está aí pousada. Vamos registrar aqui, que é uma abelha. Opa, tenho que trocar de cor. Abelha. Vá pensando em como é o aparelho bucal desse inseto. Eu vou pedir então o nosso VT número 2. Nós vamos assistir com atenção pensando nisso. Do que se alimenta uma abelha? Você sabe? Do que se alimenta uma abelha? São as pistas que a gente tem para pensar no aparelho bucal desse inseto. Enquanto a gente assiste o vídeo, a gente vai conversando sobre isso. Número 2. Néctar apontou uma pro, obrigado. Pro Mônica, pro Maria também, outros professores. Vejam só essa abelha aí no vídeo, bem curtinho. Estava se alimentando, não é? Podemos assistir novamente, mais uma vez? Ele é bem curtinho mesmo, é um susto. As abelhas se alimentam de néctar, também podem se alimentar de pólen, também. E que tipo, qual é o tipo de aparelho bucal de uma abelha? Podemos pensar nisso? Na imagem anterior nós tínhamos... Opa, foi muito. Qual tipo de aparelho bucal da abelha aqui? Lambedor também? Sugador? A abelha também tem um aparelho bucal lambedor. Também, assim como a mosca. Mas temos mais insetos para que possamos juntos pensar. Então, a gente conversou sobre a abelha e temos esse inseto aqui. Que inseto é esse? E qual tipo de aparelho bucal? Mastigador? Sugador? Picador, sugador? Ou lambedor? A gente pode pensar na alimentação desse inseto e a gente vai conversando sobre isso. Eu vou pedir então o VT número 3, enquanto a gente conversa e pensa sobre esse assunto. Que tipo de alimentação é de um animal, de um inseto como esse? É um mosquito. Esse mosquito é especificamente um mosquito que tem o aparelho bucal, que é picador, sugador, como os professores estão apontando, a Pro Maria. E a gente vai pensando na alimentação e vai imaginando aí como será que é a boca desse inseto, de acordo com aquilo que ele se alimenta. Picador, sugador, porque ele se alimenta de sangue também, não é? Nós sabemos disso. É um pernilongo, ele é um picador, sugador, disse a Pro Solange. Bom, esse foi o nosso último inseto e nós vamos agora
registrar o nome dele, que é um mosquito. Mosquito. E pensando aqui no aparelho bucal desse inseto, a gente pode afirmar, de acordo com a alimentação do inseto, que o aparelho bucal é picador-sugador. Vou destacar aqui, picador-sugador. Muito bem, conversamos sobre alguns insetos e agora a gente vai organizar as informações que a gente já explorou aí, a gente já problematizou pensando nas alimentações desses insetos e agora a gente vai organizar essas informações no quadro, na verdade, respondendo a seguinte questão: qual é o aparelho bucal de alguns insetos? Então, a nossa tabela tem o título Aparelhos bucais de alguns insetos. Temos aqui um animal, um inseto, mosca, barata, borboleta, mosquito. E nós vamos, então, fazer um X no tipo de aparelho bucal que tem esse inseto. A mosca, de acordo com o que a gente conversou, ela tem o aparelho bucal lambedor, sugador, picador, sugador ou mastigador. E então, a mosca é um inseto que tem o aparelho bucal mastigador? Ela mastiga alimentos sólidos, então? Vocês lembram disso? Como é que era a alimentação da mosca? Vocês lembram? Era líquida, não é? Ou quase líquida. Muito bem. Picador, sugador? Também não. Sugador não. A mosca, sim, tem um aparelho bucal lambedor. E eu vou fazer um X aqui. Lambedor. Para ficar bem visível. A barata. Vamos pensar, então, no aparelho bucal da barata. De acordo com a alimentação, que pode aí ser... A barata é um inseto onívoro, não é? Pode se alimentar de muitas coisas. Plantas, inclusive outros animais também, restos de outros animais e papel e muitos materiais também. A barata tem um aparelho bucal lambedor, sugador, picador, sugador ou mastigador? Vamos pensar e responder. Nós conversamos sobre isso, falamos sobre a alimentação da barata. E sim, a barata tem um aparelho bucal mastigador. Vamos para o nosso próximo inseto, que é a borboleta. Vejam, a borboleta. Qual é o tipo de boca da borboleta de acordo com a sua alimentação? A borboleta se alimenta de alimentos sólidos? Não, não é mesmo? Não são alimentos sólidos. E que alimentos são? A gente viu o vídeo de uma borboleta, a gente conversou um pouco sobre a alimentação. Faz parte das características da alimentação, então, alimentos líquidos, não é? E ela tem aí um aparelho bucal lambedor, sugador, picador, sugador ou mastigador. Sugador, os professores estão colaborando, obrigado. A borboleta tem um aparelho bucal sugador, para sugar ali o néctar, não é? Das flores mais longas, ou mesmo quando estiver pousada em uma pedra, conseguir sugar o líquido que está ali espalhado na superfície, não é? Conseguimos então estabelecer essa relação e comparar, a partir da alimentação, pensar nos aparelhos bucais desses insetos. Faltou um inseto. Faltou um inseto, era o nosso último inseto, que era o mosquito. E vamos pensar no aparelho bucal lambedor, sugador, picador, sugador ou mastigador. Podemos pensar aí e então responder. Picador, sugador, os professores estão colaborando.
o Procarlos, a professora Cristiane, obrigado pela colaboração. E os estudantes aí pensaram então naquele mosquito picando aquela pessoa, pousado, tranquilo, sugando ali. O aparelho bucal então do mosquito é picador-sugador. Estou fazendo o registro aqui com um X. Essa foi a nossa investigação sobre as bocas dos insetos a partir de algumas imagens, de alguns textos e da nossa conversa. Foi muito bom estar com vocês, mas nossa aula está chegando ao final. Eu quero deixar uma tela para avaliação e já vou me despedindo. Obrigado, professores, pela colaboração. Um grande abraço, estudantes, e até uma próxima aula. Tchau! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática, isso mesmo. E hoje nós vamos às compras, pois é, a nossa aula Ganha Quem Economizar, parte 1. E eu não estou sozinha, olha quem está comigo, professor Joelson, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Tudo bem, estudantes do terceiro ano? Eu vim economizar com vocês aqui nessa aula de matemática e com a professora Genô nessa manhã. Um bom dia também para você, Miriam, e para todos aí que nos acompanham, não é? Vamos então agora pedir para o oráculo colocar na tela para nós a habilidade de hoje? Vamos lá? Olha só. Ganha quem economizar. A disciplina é matemática para a turma do terceiro ano. Cá estamos nós, não é? Pro Genô, pro Joelson. E olha só a habilidade de hoje. É a EF03 MA24, que diz respeito a elaborar e resolver situações-problema, que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro, em situações de compra, venda e troca. A turminha aí do terceiro ano certamente já fez aí alguma dessa ação, não é? De comprar, de vender ou de trocar algo. E sabem, o sistema monetário brasileiro é o nosso dinheirinho, não é mesmo? E por isso hoje nós vamos às compras, vamos gastar, hein, professor Gelson? Vamos gastar, mas, professora, tentando economizar para o Genô, não é? Exatamente. Vamos economizar e vamos calcular aí o quanto a gente vai economizar. Muito bom. Então vamos para aquela nossa reflexão de hoje? Vamos lá? Olha só, se estamos falando de sistema monetário, olha aí as nossas moedas aparecendo, hein? E nós temos também ali mais uma imagem, observem. Quem pode nos dizer de onde é essa imagem? O que vocês observam aí nas imagens? Que lugar é esse? É um lugar que eu particularmente gosto muito, viu? Parece ali um hortifruti, não é? Ou um supermercado, a parte do hortifruti lá dentro do supermercado. Olha que bacana. Vejam só, tem indicações de preços ali, não é? Tem prateleiras. Isso. Produtos organizados. Muito bom. E é um lugar muito frequentado por todos nós, certamente. E sabe, aí, deixa eu só parar um pouquinho para falar ali com o pessoal do chat. Muito bom dia a todos. Estamos amando também tê-los conosco, viu? É um prazer enorme estar aqui. E vamos então, nós vimos aí as moedas, vimos o mercado. Então a nossa aula de hoje tem relação com compra, com economia, não é? Com pesquisas ali. Vocês aí de casa, vocês ajudam os responsáveis na compra do mês? Vocês ajudam, quem sabe, os pais, aí os avós, os tios, junto no mercado e verifica ali qual o preço mais acessível, qual o menor preço, qual o produto que está em promoção, não é? Será que vocês fazem essa pesquisa de economia? Vocês colaboram aí nesse momento, então, em que os pais estão escolhendo produtos, os responsáveis escolhem os produtos. Vocês estão atentos nesse momento? Conseguem participar? Muito bom. Ali os professores já estão conosco, não é? E que os alunos possam aí também participar junto, que vocês possam transmitir as mensagens deles, não é? Esse movimento, professor, lembrei agora da palavra.
Tenho certeza que eles fazem esse movimento. E qual é a sua reação quando você vê aquela plaquinha escrito promoção, liquidação? Será que igual a Progenor você já fala, opa, tem promoção aqui, eu acho que eu vou dar uma olhadinha aqui para ver o que temos em promoção, vou economizar. Ou você deixa para comprar em qualquer dia e não importa aí se é ou não o dia da promoção. Pode ser para mocinha e para o mocinho também, mas tem promoção para todos. Olha só, vamos ver então aí um pouquinho, falando sobre as nossas moedas, o sistema monetário. Vamos ver aí, observar esse quadro de classes e de ordens. Deem só uma olhadinha. Nós temos aqui o quadro, vou até anotar aqui para vocês, olha só. É o quadro de classes. Ops, esse meu que não ficou muito bom. Quadro de classes e ordem, certo? Observem que o nosso sistema monetário, ele transita por aqui. Então, nós temos aí as classes, que são as unidades simples, aqui começando com os decimais, não é? Esse quadro ele está bem completinho. Começa aí pelos decimais, as unidades simples e a classe de milhares. E nós temos também as ordens, que são exatamente essas, olha só. Milésimo, centésimo e décimo. São as decimais, não é, Progenor? Exatamente, embora nós só vamos usar aqui para hoje até o centésimo. Porque seriam os nossos centavos, não é? No sistema monetário brasileiro. Temos também as unidades simples, aí temos a ordem das unidades, dezenas e centenas também na unidade simples. E unidade, dezena e centena na classe de milhares. Exatamente, então a classe muda. Aqui nós podemos ver as classes que mudam, certo? Mas as ordens não. Continua sempre unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena, ok? Então vamos pensar aí um pouquinho na forma que registramos os valores monetários. E vamos conhecer aí um pouquinho do nosso sistema monetário também. Alguém aí de casa, será que vai lembrar dessa moedinha aqui? Olha só, eu tenho duas iguais, mas diferentes. Será que conseguem visualizar aí? Duas moedinhas. Opa, opa. Tem que inclinar mais, Progenor. Isso, aqui se eu inclinar mais ela vai cair. Então eu vou pôr aqui do ladinho do mercado, será que dá? Olha só. Consegue? Isso, ela brilha um pouquinho, não é? Então tá, então vamos por aqui mesmo, olha só. 1 centavo é a menor moeda do nosso sistema monetário. Agora deu para ver. Isso, deu para ver, não é? E nós temos também essa outra aqui, que é um pouquinho mais nova, que é a anterior, olha só. Ela é nessa cor aqui mesmo, meio cobre, mas também é uma moedinha de 1 centavo. E nós vemos ao ir no mercado, não é? Que muitas coisas, muitas frutas, muitos produtos, enfim, eles têm ali um valor de, por exemplo, R$1,99. Mas essa nossa moedinha de 1 centavo já saiu de circulação, não é? Não é mais utilizada. Nós temos a moeda aí de 5 centavos, que vocês já conhecem também. Ela é da mesma cor daquela outra de 1 centavo. Temos a de 10 centavos, que aí já é mais douradinha, não é? Isso. Temos a de 25, vocês lembram dessa daqui? É uma moeda de 25 centavos mais antiga. Olha só. 25 centavos. E nós temos ela também douradinha, não é, Pro Joelson? Temos sim. Vamos mostrar aqui. Isso. Opa. Olha só, de 25 centavos. Isso, muito bem. 25 centavos. E a próxima moeda do nosso sistema monetário, qual é mesmo? A de 50. Muito bem, olha só. O pessoal aí participando conosco, lá de Bauru.
também da Escola Carlos Henrique Liberali. Bom tê-los conosco, viu? A Escola Vicente Melro. E por último, a nossa maior moeda do sistema monetário brasileiro, que é a moeda de R$1, ok? Um grande abraço aí também para todos de Serra Negra, aqui de São Paulo, não é? Olha só a professora Miriam aí participando conosco, a Cristina. Muito bem. Agora que nós já vimos aí, visualizamos, não é, as moedas do nosso sistema monetário, vamos então para a nossa próxima tela. Olha só. Opa, nós temos aqui ainda uma parte que a gente não registrou, não é verdade? Então vamos lá. Observe esse primeiro valor que apareceu aqui, olha só. Como que nós poderíamos registrá-lo nesse quadro de classes e ordens? São R$50, não é, professora Genô? Exatamente. Será que esse 50 está ali na parte dos decimais? Aqueles que são menores que o inteiro? Ou são inteiros? Olha só. Esses 50, então, nós vimos aí que eles são inteiros, não é? Eles estão ali nas unidades simples. Então, são 5 o quê? Unidades, dezenas ou centenas? São 5 dezenas, Progenô. Exatamente, 5 dezenas e 0 unidade. Nós temos aí 50, não é? E nós temos aqui, olha, o campo da vírgula, que é onde eu registro, depois dela, os números que são decimais, ou seja, menores do que um inteiro, ok? Nesse caso, é 00, nós não temos nenhum decimal, certo? R$50. R$50, assim nós registramos. Vamos para mais um valor? Mais um valor, Progenô. Vamos usar o quadro para registrar R$22. É assim que fala, estudante? R$22 e... 45, o quê? Centavos é o nosso sistema monetário. Isso, agora nessa segunda parte, quando nós falamos, ele já nos mostra ali mais ou menos onde nós devemos colocá-lo, não é? Olha só, sempre o que está depois da vírgula representa aquele que não é o meu inteiro. São os números decimais. E nesse caso, os 45 centavos, ou centésimos, como estamos falando de reais, centavos, certo? Sim, nós temos aí a vírgula, e da vírgula para cá, eu vou colocar ali, vou registrar os meus inteiros, que são 22. Isso, 22, 2 dezenas e 2 unidades. Na classe das unidades simples, tá bom? E só mais um, então? Temos mais um valor. E esse valor aí? Olha na parte do inteiro, Progenô. Esse valor, na parte do inteiro, tem o número 0. Exato, então quer dizer que ele não tem nenhum inteiro. Então ele será registrado ali na parte dos decimais, não é mesmo? São os 25 centavos. Exato, então olha, eu não tenho inteiro, meu inteiro ficou 0. Eu registro aqui a vírgula e anoto 25, com o décimo e o centésimo ali na classe dos decimais. Exatamente, como estamos falando de dinheiro, falamos então centavos, ok? Se fosse qualquer um outro valor, seriam mesmo centésimos. Muito bom. Então, dito isto, nós podemos ir agora para aquelas promoções? Vamos, Progenô, aproveitar as promoções nos supermercados que estão aqui na nossa bancada, já nos esperando? Sim, vamos lá, porque olha, o tempo voa. Mas olha, brinde, liquida, oferta, saldo, promocional. Olha só, queima. Quando nós vimos essas escritas aí nas lojas, nos supermercados, nós corremos para aproveitar, não é mesmo? E olha, o título da nossa aula, mais uma vez, ganha quem economizar. E esse também é o título do nosso jogo, tá bom? E aí, vamos jogar? Vamos economizar, Progenô. Animados, então? Lembrando que sempre antes do jogo, nós temos aí algumas regras, mas vamos conhecer primeiro o nosso mercadinho, ou melhor, os nossos mercadinhos, não é? Temos aí o Paulistinha e depois? Mercadinho Poupe Bem. Muito bom. Depois nós temos o Mercado Baratinho e depois o Mineirinho Mercadinho. Muito bom.
onde será a melhor opção de comprar aí os nossos produtos, hein? Ah, vamos ver se os preços são diferentes e vamos fazer a melhor escolha, Progenô. Exatamente. Para a gente economizar. E vocês vão nos ajudar, ok? Então vamos para as nossas regrinhas aqui, as nossas dicas, o nosso texto instrucional de como jogar. Primeiro, você escolherá o produto a ter o preço verificado, ok? Nós sortearemos o nome do mercado. E depois? Faremos juntos a leitura e a compreensão dos valores. Muito bem. E em seguida, marcará ponto. Quem conseguir economizar na compra. Então, sempre frisando aí a economia, certo? E caso os valores sejam iguais, vamos resolver aqui agora? Se nós empatarmos, por exemplo, se o produto que você pegar, professor Joelson, for o mesmo valor do produto que eu pegar aqui no outro mercado, como que nós podemos fazer? Os dois pontuam? Acho que pode ser, Progenô. Pode ser? Acho que sim. Muito bom. Então tá. Então vamos colocar aqui. Os dois pontuam. Mas acredito que a maioria das vezes o preço será diferente, não é, Progenô? Sim, nós temos alguns valores aí semelhantes. Sabe, Pro, lá no meu bairro tem 2 supermercados. E às vezes eu vou em um e no outro. E os preços são praticamente os mesmos. Mas tem dias que tem promoção em um determinado. E é lá que eu vou. Espero ir no supermercado certo aqui também, tá bom? Então, vamos lá para o nosso jogo. Conforme nós jogarmos, nós vamos marcando aqui no placar apenas o valor menor. E vamos marcar quem foi a pessoa que economizou. A Progenô ou o Projoelson? Tá bom? Então, vamos lá. Começar? Sem mais delongas, precisamos então que vocês nos digam qual é o produto. Vamos ler para eles o que tem, não é? Olha só, nós temos aí o molho de tomate, aqui do ladinho. Nós temos a farinha de mandioca. Nós temos o café, aqui o café, o arroz, o macarrão, o feijão. E nós temos também pão de forma e óleo. Em todos os mercadinhos nós temos todos esses produtos. E agora vocês podem colocar aí para nós qual é o primeiro produto que a gente vai comprar e qual mercadinho nós vamos escolher. Vamos lá? Vamos então? Sugiram aí um produto para a gente começar? Isso, o óleo. Vamos com óleo. A Pro Então Rosemary sugeriu. O óleo, ele está aqui do ladinho, olha só. Ah, sim, mas nós temos aí os supermercados. Em qual deles a Progenô vai escolher o óleo? O preço do óleo. Vamos ver? Olha, já indicaram aí arroz também, que já é o próximo produto. Não é no Poupe Bem? Ok. O Poupe Bem é esse aqui, Progenô. Então tá, então É o óleo. o óleo. Então, Tira aí, por favor, o valor do óleo. como é você que está comprando, eu vou passar para você, Pro. Tudo bem, olha só, o óleo até que está em promoção realmente nesse supermercado, olha. Custa R$ 6,20. E agora o professor Joelson vai pegar também o preço do óleo num outro mercado. Qual mercado nós vamos agora? Qual mercado? Apareceu ali baratinho, olha. O baratinho, qual é? Isso. O baratinho é esse aqui, professor. Então, Você pega para o mim, óleo... Progenô? É o de baixo. Esse é o pão de forma. Exato. O óleo está ali verdinho, verde escuro. Olha só. O óleo, nesse supermercado que vocês escolheram, custa esse valor aqui. Observem. Como que nós podemos ler este valor? R$ 4,99. Isso, R$ 4,99. Então, vamos comparar os valores, Progenô? Vamos lá. Super promoção, hein, Pro? R$ 6,20 e R$ 4,99. Nós vimos aí que quem economizou Quem foi o economizou professor mais fui eu. Joelson. Muito bem, então já vamos anotar aqui no nosso placar e vamos anotar também o preço que ele pagou aí neste produto, no óleo. R$ 4,99. Exato. Vamos deixar aqui do ladinho. Vamos. E vamos para o próximo produto. Olha, a professora já tinha colocado ali o arroz. Então, vamos lá para o arroz nosso de cada dia, não é? Em qual supermercado? Vamos pesquisar o preço do arroz? Vamos lá? No Mineirinho, Pro.
Então, vamos O para o mineirinho. mineirinho. Acho que ele está aqui do Esse meu aí. ladinho, isso mesmo. Então, vamos lá para o arroz. Tem uma fichinha, tem um precinho amarelo. É ele que eu vou pegar, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Lembrando que aqui são 5 quilos de arroz. Olha só, realmente está um valor bem alto, não é? R$ 26,30. E, professor Joelson, em qual mercadinho você vai comprar o arroz? Eu vou comprar o arroz no Baratinho. E o Baratinho, É este aqui. esse daí foi o mesmo que você? Isso, não, eu fui no Mineirinho. Não, eu vou e no agora Baratinho, então. No Baratinho. Vamos lá. Vai estar mais baratinho, Progenô, eu acho. Será? Acho Vamos que sim. ver. Vamos comparar Vamos os comparar. valores. Olha Quem que só. pagou mais baratinho? Quem economizou dessa vez foi professor Joelson, mais uma vez, olha só, R$ 25,99. Vamos registrar aí esse valor, R$ 25,99. centavos. Enquanto a Progenô registra, vocês já vão escolhendo um produto para a Progenô pesquisar, então, no supermercado. Qual olha produto? só, a professora Lucimara já colocou. O Pro Joelson vai ganhar essa, hein? Vamos ver, vamos para o Vamos próximo ver. produto. Ainda tem alguns mercados aí que nós não visitamos, vamos até eles. O macarrão agora eles estão pedindo, Pro. Macarrão. Vamos então para o macarrão? Vamos para o macarrão. Em qual mercado? supermercado? Que não foi explorado ainda, vamos lá? Isso. Só enquanto vocês falam aí o nome do supermercado, olha só, é importante sempre também, antes de sair às compras, preparar uma listinha e fazer aí essa pesquisa para que de fato nós possamos economizar, não somente aqui nas aulas, mas na vida real mesmo, tá bom? Então vamos agora para o supermercado Paulistinha. Agora o Paulistinha chegou. E nós vamos pesquisar aí o macarrão. O macarrão está bem na frente aí. O macarrão Vamos está ver. aqui. Estou tirando aqui o preço do macarrão. Progenô. Exato. E qual é o outro mercado, supermercado que nós vamos ver? Olha lá, o valor dele foi R$ 3,45. Olha, vou dizer que está um bom preço, viu? Pois é. Em qual mercado eu devo pesquisar? No Poupe Bem, colocaram No Poupe ali, Bem. professor, E olha. o Poupe Bem é esse aqui que está perto de mim, o macarrão. Progenô, capricha na escolha, é isso aí, vamos lá, vamos ver. Agora Opa. o Pro Joelson, Progenô. Vamos então R$ comparar. 2,99. Gente, Quem economizou mais? desta vez eu não fiz as pesquisas corretamente, hein? Progenô, eu estou economizando mais do que você. Exato, R$ 2,99, professor R$ Joelson. 2,99. Vamos lá, pessoal. Então, me falem aí qual produto eu devo comprar agora e onde comprar, não é? De forma que eu possa economizar. Pro. Café. Então, vamos comprar o café em qual supermercado? Eu já ia escolhendo ali, ó. Mercado Baratinho? Ok. O Baratinho está bem aqui do meu ladinho. E o café custa R$ 7,99. E agora o professor Joelson? Eu devo então ir para qual supermercado? Baratinho, Paulistinha, Mineirinho ou... Vamos lá. No Mineirinho. O Mineirinho Isso, o Mineirinho é está esse aqui. daqui. O café está aqui na frente. Ai, vou tirar o café da prateleira que está custando R$ 8,35. Uau, pelo menos em uma compra eu economizei, Você hein, economizou Pro? na compra do café. Nos demais produtos fui eu até então. Exatamente, olha lá. R$ 7,99. E aí, vocês já sabem quem vai ganhar essa? Tudo pode acontecer ainda, Progenô. É que o nosso tempo já está chegando ao fim. Mas olha só, vamos escolher aí mais um Mais um produto. produto? Vamos ver. mais um produto. Vamos então agora Vocês pegar... falaram feijão. Feijão, muito Feijão bom. no Paulistinha. A Promilena já Então, apontou, já foi o objetivo. Eu vou lá para o Paulistinha comprar o meu feijão. Olha aqui, feijão. Quanto será que custa o feijão no Paulistinha? Olha lá, R$ 8,32. A Pro Adriana falou para eu pesquisar no Compre Bem o feijão e eu já vou aqui Isso. na prateleira do feijão retirar então, ó.
Então vamos lá no supermercado. R$ 8,30. Vamos comparar? E agora? É muito parecido o valor, não é? Quem que economizou mais aqui? Por 2 centavos para você outra vez, olha só. Economizei mais uma vez na compra do feijão. R$ 8,00 apenas e 30 centavos. E foi o pro Joelson. Progenô, dessa vez não deu. Dessa vez eu não economizei muito. Mas nós vamos ter outras compras. Amanhã nós continuamos aí dando sequência a essa aula com a parte 2, tá bom? Então hoje nós vamos voltar aqui para a nossa tela e nós vamos lembrar aí um pouquinho de tudo que nós estudamos hoje. Exploramos aí a elaboração e resolução de situações problema envolvendo a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra. E temos aí uma proposta rapidinho para deixar para vocês, para que vocês também possam selecionar produtos em 2 estabelecimentos diferentes e fazer aí essa comparação de preços entre eles, ok? Depois podem compartilhar conosco também, não é? Sim, ficaremos pelas felizes. redes sociais, muito bom. E queremos deixar também o nosso formulário para que vocês avaliem a nossa aula. Foi um prazer enorme estar com vocês, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.